Graças e paz, queridos, nós louvamos a Deus por esse tempo, por esse momento. Louvamos ao Papai do Céu, por nos dar o privilégio de mais uma vez estarmos aqui. Nós, como temos falado, Deus tem nos dado o privilégio de poder ministrar a palavra dEle a nós, a mim, a você, né? E nas terças-feiras nós temos entendido a necessidade de orar uns pelos outros. E nós sabemos que nesse tempo crítico que estamos vivendo, como eu tenho dito aqui, na verdade, a vida humana, a vida nesse mundo, Jesus deixou claro para nós. Ele deixou muito claro que no mundo teríamos aflições. Ele não disse que no mundo nós teríamos só situações agradáveis, ou ele chega a dizer que no mundo não há situações agradáveis. Ou melhor, ele mostrou para nós que o mundo estaria ou está em crise o tempo todo. A palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno. A palavra de Deus diz que nós não devemos seguir o padrão desse mundo secular. Não é? Mas é interessante que Jesus, quando ora por nós, em João capítulo 17, ele vai dizer que ele pede ao Senhor para não nos tirar do mundo. Mas ele diz para nos livrar do mal. Ele pede para nos livrar do mal. E quando ele nos ensina a orar, ele também nos ensina a antecipar o mal. Ele nos ensina a estar um passo à frente. Estar à frente. Ou estar acima. Quando ele nos ensina a orar, ele diz assim: não nos deixe cair em tentação, ou seja, a tentação virá, os laços virão, mas não nos deixa cair, mas nos livre do mal. Porque Jesus já havia dito que todo dia, ou cada dia, tem o seu mal. O que está acontecendo no nosso tempo é que ficou muito mais atuante a crise, eu diria, ficou muito mais ativa, muito mais sentida, muito mais vista, muito mais noticiada. O fato de tantas mortes, de tantas tragédias, de tanta falta de medicação, de tanta falta de leitos de hospitais, enfim, uma gama de situações num mesmo tempo, numa mesma crise. Então o tempo é de crise, mas o Senhor tem nos dado a graça de ver a curva, parece que está descendo, para a glória de Deus, não é? E diante de tudo isso, o Senhor tem nos dado o privilégio de aprender dEle, não é? De sermos ministrados por Ele, e isso é maravilhoso saber que em meio às tempestades, Jesus disse o seguinte: olha, quando eu digo isso para vocês, eu estou dizendo que vocês têm um lugar de paz. Vocês têm um lugar de sossego. Um lugar de alento. Um lugar de contentamento. Um lugar de alegria. Vocês têm um lugar de paz. Ele diz assim: eu tenho vos dito isso para que em mim, ele diz, tenhais paz. Porque no mundo
No mundo tereis aflição. O mundo jaz no maligno. O mundo jaz em crise. Existem a crise nas mais variadas formas, nos mais variados lugares, nas mais diversas pessoas, com os mais diversos sintomas. Cada pessoa que você encontra, ele está vivendo uma situação complicada. Cada pessoa que você encontra, ele vê a situação mundial hoje de uma forma. Então nós estamos falando na terça-feira geralmente sobre algo que nós entendemos que o Senhor está nos mostrando como necessidades da igreja no nosso tempo. E essa palavra que nós aqui damos um resumo rápido aqui, nós damos uma palavra aqui, é a palavra basicamente que nós conversamos sobre ela no domingo pela manhã. E eu gostaria de antes, porém, orar por você. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu estado, sobre a sua cidade, sobre o seu bairro, sobre a sua rua, sobre a sua casa. Essa é a nossa oração, esse é o nosso pedido a Deus. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, nós adoramos o nome do Senhor pelo privilégio de mais uma vez estarmos aqui, na Tua presença, em um culto. Um culto onde, nesse local onde estou, humanamente falando, estou sozinho, mas em um culto com muitas pessoas, com outras pessoas de outros lugares. E eu quero desde já te louvar pelas pessoas que já estão ligadas aqui na live, aquelas pessoas que não estão agora, mas verão daqui a pouco, verão outro momento, verão outro dia. Nós queremos, a Deus, em nome de Jesus, te exaltar, te louvar e colocar essa família diante do Senhor. Abençoar essa família. Que o Senhor venha liberar cura sobre essa família, libertação sobre essa família, restauração sobre essa família. É o que colocamos diante da Tua presença agora, diante das Tuas mãos, colocando nas Tuas mãos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós queremos convidar você a pensar hoje um pouquinho sobre essa ideia, esses conselhos, esses ensinamentos que Paulo ministrou a Timóteo no capítulo 4 de 2 Timóteo, 2 Timóteo 4, o verso 12. Na minha Bíblia, 1 Timóteo 4,12. Na minha Bíblia, diz assim, 1 Timóteo 4,12. Ninguém despreze a sua mocidade, ou seja, ele está dizendo, ninguém te despreze pelo fato de você ser jovem, mas ser exemplo dos fiéis. Na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Até então nós conversamos um pouquinho sobre ser exemplo na palavra, ser exemplo no trato, ser exemplo no amor. Inclusive nós falamos duas vezes sobre isso, sobre o amor. E hoje no espírito. E eu gostaria então de lembrar sobre algumas questões sobre o Espírito. A palavra de Deus diz que o Espírito volta a Deus que o deu.
Aliás, o Espírito é de Deus em nós. Deus soprou a vida em nós. O Espírito dele em nós. Uma outra questão muito interessante é que Jesus disse que o Espírito do crente, o Espírito daquele que teve o seu Espírito vivificado, como disse Paulo aos Efésios, vos vivificou. Né? Jesus disse que esse Espírito está sempre pronto. Então eu percebo que o Espírito, ele é de Deus em nós, protegido de qualquer mal, de qualquer dos males, sejam eles da carne ou da alma, seja ele físico ou seja ele emocional. O Espírito, ele está conosco, mas a partir do momento em que nós partimos para a eternidade, o Senhor toma de volta, segundo disse Salomão aos Eclesiastes. E um texto que eu li domingo à noite, né, na igreja, na ministração, eu gostaria de lembrá-lo aqui, que é Eclesiastes 7:29. Esse texto diz que o Salomão ele diz assim: eis uma coisa que eu achei, e somente uma coisa eu achei. E ele encontrou o seguinte, que Deus fez o homem reto. Quando fala que Deus fez o homem reto, ele está falando que fez um homem correto, fez um homem justo, fez o homem completo, fez o homem perfeito em todo o seu espírito, alma e corpo. Então havia conciliação, havia harmonia entre espírito, alma e corpo. O homem tinha um contato próximo, direto, constante com Deus, pelo seu espírito, através do seu espírito. O homem tinha a sua alegria era uma alegria que tinha tudo a ver com as questões espirituais, com o seu relacionamento com Deus. A sua alegria estava em harmonia com a vontade de Deus. E o seu corpo se movimentava segundo a vontade de Deus, se movia segundo a vontade de Deus. Então, o que a Bíblia diz? O que Salomão diz em Eclesiastes 7:29? Ele diz assim: Deus fez o homem reto, mas eles buscaram muitas invenções. E você vai ver, por exemplo, no decorrer da história da palavra, que é Deus buscando o homem, mas é o homem buscando tantas coisas. E alguns desses homens, dos homens na história foram destacados alguns momentos da sua vida em que eles buscaram a Deus. E toda vez que buscaram a Deus, tiveram êxito. Toda vez que buscaram a Deus, tiveram socorro. Toda vez que o seu espírito lembrou de buscar a Deus. O salmista um dia disse assim: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Então há uma busca, mas a palavra de Deus diz lá em Eclesiastes 7:29 que o homem buscou muitas invenções, buscou muitas astúcias, buscou muitas intrigas. E essa busca do homem, essa busca por muitas coisas, ela começa a partir do momento em que eles olham aquele fruto que o Senhor disse: não toque nele. E ele então diz assim: por que então não tocar? Parece bom, parece saudável, parece gostoso. Então o inimigo chega e diz: olha, se Deus disse que vocês iriam morrer no dia que tocasse nele, ele mentiu, nada disso, vocês não vão morrer, muito pelo contrário, vocês vão ter uma vida diferente, vocês vão ser igual a Deus. Então o homem, nessa busca de ser igual a Deus, ele toca naquele fruto que o Senhor disse para não tocar, e ele então morre espiritualmente. Então ele deixa de ser reto, ele deixa de ser
completo, ele deixa de ser perfeito, ele perde a imagem e semelhança de Deus, que está ligada exatamente à questão do Espírito que Deus havia colocado nele. E a Bíblia diz então que a partir dali o homem está morto espiritualmente. O homem morre em seu espírito. E agora então ele é movido pelas emoções, ele é movido pela alma e pelo que o corpo necessita. Ele movimenta-se pelos seus desejos. A Bíblia diz que Deus fala para a mulher, o seu desejo será para o seu marido. Ele vive pela sua vontade, ele vive pelo que a carne deseja e a alma anseia. Então ele começa a viver dessa maneira. Porque o espírito se tornou inativo, foi ignorado, foi assassinado, foi adormecido, foi anestesiado, foi nocauteado pelo pecado. E aí o homem vive esse desespero, essa busca. E nós vamos perceber isso no decorrer da história. Você vai ver Noé, no tempo de Noé. Você vai ver no tempo da Torre de Babel. O homem buscando ter fama, ter um nome. O homem já desobedecendo a voz de Deus que disse, vocês precisam encher a terra. E o homem fala assim, vamos ficar todo mundo nessa campina de Sinar, nessa Babilônia. Vamos ficar todo mundo juntinho aqui, todo mundo uma coisa só. Todo mundo falando a mesma língua, todo mundo pensando. E nós vamos poder chegar a Deus sem a necessidade de Deus. Vamos poder chegar ao céu sem a necessidade de Deus. Vamos construir uma torre. E o homem, nessa busca frenética por ser igual a Deus, por desvendar as coisas de Deus, através da sua alma, do seu corpo, porque o espírito está morto. Então, nós vamos encontrar, por exemplo, Jesus dizendo para Nicodemos, em João 3, dizendo assim, olha, aquele que é nascido de carne é carne. Mas aquele que é nascido do Espírito, Espírito Santo de Deus, é Espírito. Então, se nós vivemos em Espírito, andemos também em Espírito, foi o que Paulo disse aos Gálatas. Nós vamos percebendo essas situações degradantes do homem por falta da atividade, da ação, do seu espírito em harmonia com o Espírito de Deus, porque o Espírito do homem foi colocado no homem por Deus, para que o homem tivesse esse relacionamento com Deus, é só em Espírito, é só através do Espírito que o homem pode ter essa relação com Deus. O homem, ele pode amar as coisas de Deus, ele pode gostar de Deus, ele pode falar em Deus, ele pode dizer que conhece Deus, ele pode dizer que ora a Deus. Mas ele tem a Deus no seu ser emocional, no seu amar emocional, no seu sentido de conhecimento emocional, no seu assentimento intelectual. Ele tem esse Deus como Deus verdadeiro, mas ele não tem um relacionamento com Deus. Falta isso, porque falta o vivificar do seu espírito. Nós temos falado sobre as necessidades da igreja no século XXI, e uma das necessidades que nós estamos trabalhando nesse período agora é a necessidade de ser padrão para a sociedade. E essa palavra aqui vai bem diretamente para você, que é a igreja. O seu município, o seu estado, a sua nação, precisa ver você, precisa ter você como um exemplo, como um padrão, como uma medida, como um paradigma. Mas isso é difícil, nós às vezes não entendemos por quê, porque nós vivemos nessa briga entre alma e espírito. Nós queremos viver a nossa alma, as nossas emoções, e ao mesmo tempo viver o espírito, viver no espírito. Jesus disse que para que haja relacionamento de verdade com Deus é preciso nascer do espírito. Porque quem nasce do Espírito de Deus é Espírito. E a Bíblia diz que
Aí Jesus dizendo para a mulher samaritana, ele disse, olha, a religião diz que para adorar a Deus precisa de um local. A religião diz isso. Então a religião diz que tem que ter um templo. A religião diz que tem que ter uma denominação. A religião diz que tem que fazer parte de um rol de membros. A religião diz que tem que ter uma igreja. A religião diz isso. A religião diz que tem que ter um local específico. Os samaritanos dizem que é no monte. Os judeus dizem que é em Jerusalém. E Jesus, como não é um religioso, ele como não é adepto a nenhuma religião, ele então diz, olha, na verdade a hora é essa, a hora já chegou até, em que o que o Senhor está procurando não é quem faz culto, não é quem segue rituais religiosos, porque disso, segundo Isaías capítulo 1, ele está cansado, enfadado disso. Dos nossos desejos de impressioná-lo de alguma maneira, com os nossos cultos, com as nossas fumaças artificiais, com a nossa sonorização, com o nosso aparato tecnológico. Tudo isso é importante, tudo isso é bom, nós precisamos aproveitar esse tempo, mas tudo isso para a honra e para a glória do nome do Senhor, porque adorar a Deus em espírito não é simplesmente adorar por conveniência, por tentar convencer a Deus, mas é com a atitude correta, com a atitude, com o espírito reto, voltado. Restaura dentro de mim um espírito reto. É isso que o salmista clama a Deus. Por quê? Porque esse espírito reto foi deturpado, foi detonado com o pecado. Então, o Jesus, que agora não é religioso, nem adepto a quem diz que o culto é em Jerusalém, que o culto é no monte, ele diz, a hora vem, já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai. Eu gosto disso porque ele não fala adorarão a Deus. João capítulo 3, ou João capítulo 4, né? João 4. Ele vai dizer exatamente isso. Olha o que está dizendo aqui. João 4, 19. Diz assim, disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta, os nossos pais adoraram nesse monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse Jesus, mulher, acredite numa coisa, creia nisso, que a hora vem em que nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus, mas a hora vem, e agora é em que os verdadeiros adoradores, isso não tem a ver com saber a quem adorar, tem a ver com o espírito reto, tem a saber com a restauração, com a ressurreição, com a vivificação desse espírito que morreu quando pecamos, e que está morto até que nós tenhamos a consciência de que nós precisamos de nos voltarmos para Deus, de voltarmos ao primeiro amor, de voltarmos ao Criador, de voltarmos ao Salvador, e aí o nosso espírito será vivificado. É isso que está escrito em Efésios, depois eu quero dar uma lida lá com você. Então ele diz assim, a hora vem, já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito. Não com canções para emocionar, não com nada que mexa simplesmente com a alma ou com o corpo,
mas em espírito e em verdade, porque não basta ser em espírito, tem que ser com a atitude certa, com a atitude correta. Fazer a coisa certa com a atitude certa. Porque o Pai procura tais que o adorem, que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. É por isso que Paulo diz a Timóteo que nós precisamos ser padrão para a sociedade no espírito, no relacionamento com Deus, no compartimento da nossa vida, do nosso ser tríplice, que tem a capacidade, a condição de ter contato direto e perfeito com Deus. Em espírito, você vai perceber que quando fala da armadura de Deus, termina dizendo, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito. E uma das coisas que nós precisamos aprender é orar no Espírito. Domingo eu ainda lembrei disso, que muitos crentes, muitos religiosos hoje ficam chateados se o dirigente de um culto, de uma liturgia, não o convidar para orar em voz alta diante da congregação. Porque quando nós oramos alto, a maioria das vezes nós oramos até para que o outro aprove o que nós estamos falando, diga amém, glória a Deus. Então, na verdade, esse espírito que precisamos adorar o Pai é um espírito que precisa ser vivificado em Cristo, ressuscitado em Cristo. Foi exatamente isso que Paulo disse aqui aos Efésios, capítulo 2. Ele diz assim, e vos vivificou estando mortos em ofensa e pecado. Essa morte aqui é o que nós chamamos de morte espiritual, que é a morte do espírito. Então há uma ressurreição. Ele fala assim, que em outro tempo andaste segundo o curso desse mundo, segundo os príncipes das potestades do ar, do espírito que agora opera no filho da desobediência. Então ele fala, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu grande amor que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Ele. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo. Antes dessa ressurreição espiritual, não conseguimos chegar lá. Foi isso que ele disse para Nicodemos em João capítulo 3. Não é possível ver, não é possível entrar se você não for renovado, se você não nascer da água e do Espírito. Não basta nascer da água, tem que ser do Espírito. Então nós precisamos entender isso. Que antes da ressurreição desse Espírito, antes da vivificação desse Espírito, não há possibilidade de nós sermos considerados, chamados e aprovados e selados como filhos de Deus. Então, nesse caso, é importante lembrar daquelas pessoas que dizem todo mundo é filho de Deus, todos nós somos filhos de Deus, eu também sou filho de Deus. Há um texto aqui em Efésios que mostra exatamente isso. Olha isso, pelo que, estou lendo o capítulo 1 de Efésios, verso 15 em diante, diz assim, pelo que ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor, e o vosso amor no Senhor, para com todos os santos, não cesse de dar graças a Deus por vós, lembrando de vós nas minhas orações. Ele está falando aqui do comportamento e da vida dos crentes que estavam em Éfeso. E ele fala então assim, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória,
vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, quais as riquezas da sua glória e herança dos santos, qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos, pondo à sua direita nos céus, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, sobre todas as coisas, e constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude que se cumpre tudo em todos, e vos vivificou, né? Vos ficou, estando vós mortos em suas ofensas e pecados, foi o texto que nós temos agora há pouco. Então, na realidade, está dizendo aqui acerca desse agir de Deus, né? desse selo de Deus, desse toque especial de Deus através do seu Espírito. Então nós precisamos entender isso, que não dá para nós sermos exemplo no Espírito se nosso Espírito está morto. Então a verdade aqui é que há um texto que eu gostaria de lembrar com os amados também, que está em Romanos capítulo 8, é um texto grande, mas eu gostaria de ler com você, para que nós pudéssemos fechar nossa palavra aqui, quando nós precisamos entender que o Espírito, eu sempre gosto de pensar que o Espírito, ele foi dado a nós para que nós tivéssemos relacionamento com Deus. Uma vez em pecado, esse Espírito fica inativo, ele fica ali esperando um dia em que nós possamos entregar nossa vida e ele ser ressuscitado, e aí nós podendo assim voltar ao relacionamento com Deus que antes nós perdemos por causa da morte espiritual, né? Então, na verdade, nós precisamos entender isso, porque a palavra de Deus fala muito claramente sobre orar em espírito, né? E em espírito nós podemos inclusive falar em mistérios com Deus. Essa é a palavra de Deus na nossa vida, porque em espírito, se você for analisar bem essa questão da importância desse vivificar do espírito, de saber o seguinte, que para ser exemplo no espírito, esse espírito precisa ser vivificado. E isso é edificado com conversão, com relacionamento com Deus, com volta para Deus. Vamos ler aqui Romanos capítulo 8, versículo de 1 a 17. Deixa eu ver. De 1 a 17. Diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E aqui está falando do Espírito, exatamente do Espírito que Deus colocou em nós, não o Espírito Santo, mas do Espírito de vida, do Espírito que nos torna alguém que tem a capacidade de ser adorador. Então a Bíblia diz que nenhuma condenação há para aqueles que andam segundo o Espírito, não segundo as emoções, não segundo o que o corpo deseja, que o corpo diz que quer, mas segundo o que o Espírito governa. Então eu creio que o Espírito é aquele que governa e que precisa dominar o Espírito, precisa dominar as reações, as ações, as investidas, não é? As vontades da alma. O que leva o corpo a pecar. Então, aqui diz que nenhuma condenação há para aqueles que andam segundo o seu Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo me livrou da lei do pecado e da morte. Glória a Deus. Porquanto, o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando seu Filho em semelhança da carne,
do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito de Deus. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são do Espírito de Deus, para as coisas do Espírito de Deus. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus, porque só se pode agradar a Deus pela fé, pelo Espírito. Não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não a carne para viver na carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, vivereis. Vou repetir esse texto. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Lembra disso? Eu quero encerrar falando uma outra coisa. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, de servidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito, o Espírito de Deus, testifica com o nosso Espírito, o Espírito que Deus colocou em nós. Então, olha só, Deus colocou o Espírito em nós, para que no tempo em que nós reconhecemos a nossa necessidade de Deus, o Espírito Santo de Deus volta a ter esse contato especial com o nosso Espírito. Então, o Espírito de Deus testemunha com o nosso Espírito, dá testemunho juntamente com o nosso Espírito, de que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, também, para que também com Ele sejamos glorificados. Que texto maravilhoso! Que texto esclarecedor! É interessante, queridos, que esse relacionamento com Deus nos dá uma vida, nos leva a ter uma vida, nos leva a possibilidade de viver uma vida extraordinária. Quando nós abrimos a Bíblia em 1 Coríntios capítulo 2, nós vamos ter uma clareza um pouco melhor sobre as possibilidades, sobre a capacidade que é outorgada àqueles que nascem do Espírito. Olha só. Eu vou ler aqui do verso 9 em diante. 1 Coríntios 2. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem são as coisas que Deus preparou para os que o amam. Eu fiquei durante muitos anos, ainda desde criança, quando lia a palavra de Deus e quando ouvia as pessoas ensinando,
de que a gente não tem nem que ficar tentando saber as coisas de Deus, as coisas maravilhosas de Deus, porque aqui já está escrito que o olho não viu, o ouvido não ouviu, o coração não sentiu, então não adianta, esqueça. Mas olha só o que acontece no verso 10. Diz assim, mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra as coisas penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Isso é o Espírito de Deus. Porque qual homem sabe das coisas do homem, senão o Espírito do homem? Então por que o homem fica meio que embrutecido até que volta-se para Deus? Porque se tem alguém que pode conhecer o homem, é o Espírito do homem. Mas se esse Espírito está morto, está adormecido, está inativo, como é que o homem vai se conhecer? Então ele se torna alguém que vai viver segundo as concupiscências da carne. É por isso que a Bíblia diz que aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus, e aqueles que não estão em Deus estão na carne. E aí Paulo vai dizer aos Gálatas o que são obras da carne e o que são obras do Espírito, que é o fruto do Espírito. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Ainda assim, olhais, assim também, ninguém sabe as coisas de Deus. Então, aí esse texto, ninguém sabe as coisas de Deus, volta ao verso 9. Agora, olha só a segunda parte que vai assim, senão o Espírito de Deus. Então, quem sabe das coisas de Deus é o Espírito de Deus. Certo, pastora Marilda? Então, na verdade, já que só quem conhece as coisas de Deus é o Espírito de Deus, então eu tenho que realmente esquecer de conhecer as coisas de Deus, porque o Espírito de Deus é de Deus, o meu. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus. Então nós recebemos aquele Espírito que sabe as profundezas de Deus, nós recebemos ele. Ele passou a habitar em nós, é por isso que ele, juntamente com o nosso Espírito, agora em uma comunhão perfeita, eles testificam de que somos filhos de Deus, e ele então faz uma revolução na nossa vida. Agora olha isso, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos, olha que maravilha isso aqui, anote isso aí, verso 12 do capítulo 2, mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito de Deus mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural, agora você vai compreender isso, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Então, quem não compreende as coisas do Espírito de Deus são os homens naturais. São o homem natural. O que é o homem natural? É aquele que ainda não teve o seu espírito vivificado em Cristo. Então, por isso que Paulo diz para Timóteo que ele precisava ser padrão para a sociedade no espírito. Então, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura. E é verdade. Para quem não compreende isso, é doideira pura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Agora olha o verso 15, vai dizer assim, mas o que é espiritual, ou seja, aquele que teve o seu espírito restaurado, ressuscitado, vivificado em Cristo, mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mentalidade de Cristo. Queridos,
falando dessas questões espirituais e de toda essa lição que a palavra de Deus nos dá, me veio ao coração algo muito especial no domingo à noite, quando nós falamos o seguinte, eu entendi que como é que eu diria? Que o homem, na sua tríplice forma, se tornou irreconciliável em si mesmo. Porque enquanto ele estava no plano original de Deus, no estado original em que Deus o criou, ele era reto, segundo Salomão em Eclesiastes 7, 29, ele era reto, ele era justo, ele era perfeito, mas uma vez morto o espírito, então ele ficou só com duas partes, vivas, e uma morta. Mas na plenitude dos tempos veio Cristo, e Cristo veio com o objetivo de ressuscitar o nosso espírito uma vez morto pelo pecado, perdoando, cravando a nossa dívida na cruz do Calvário. Mas a palavra de Deus diz claramente, nós vimos isso aqui em Romanos, quero voltar lá só para lembrar, em Romanos nós percebemos uma coisa muito interessante. Em Romanos diz assim, olha isso, Romanos 8. Por quê? Estou olhando Romanos 8, 13, repetindo. Porque se viver segundo a carne, morrereis. Isso espiritualmente. Ou você vive em espírito, ou você vive na carne. Porque se você viver segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, então vivereis. Por que eu falei que o homem se tornou irreconciliável em si mesmo? Porque ou ele vive alma e corpo, ou ele vive espírito e alma. Porque se ele é espiritual, se ele vive de forma, a ordem aqui, o conselho aqui, a orientação aqui, é que o homem precisa aprender a fazer morrer a natureza carnal. Então, ou vive o espiritual, ou vive o carnal. Não dá para viver carnal e espiritual ao mesmo tempo. Paulo vai dizer aos Coríntios que ele não pôde falar com eles para a igreja de Corinto. Ele não pôde falar com eles como espirituais, mas como carnais. Então, ou ele falava com eles como espirituais, ou falava com eles como carnais. Por quê? Porque eles eram igreja, porém vivendo segundo a carne. Então ele diz, eu não posso falar com vocês como espirituais, mas como carnais. A pergunta que eu faria hoje é, como é que a palavra de Deus deve ser dirigida a nós? Como carnais ou como espirituais? Nós precisamos rever isso. Precisamos entender isso, que como igreja do Senhor, precisamos ser exemplo no Espírito. Colossenses capítulo 3, versículo 1 ao 5, eu vou ler de 1 ao 6, vai dizer assim, portanto, se já ressuscitaste com Cristo, está falando de questão espiritual, do nosso espírito ressuscitado, antes morto, agora em Cristo ressuscitado. Se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a sua vida está escondida em Cristo, com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós vos manifestareis com Ele em glória. Mortificai, pois, aliás, matem, façam morrer os vossos membros, ou seja, a vossa natureza carnal,
Né? Aqui na minha versão fala assim, mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. A prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria, por quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ainda leio o 7, que diz assim, nas quais também, em outro tempo, andaste, quando vivis nelas. Então, que o Senhor nos permita, nos dê condições de entender o fato de que ou vivemos segundo a carne, ou vivemos segundo o Espírito. Ou damos atenção a um ou ao outro. E quem decide isso é nós como alma, como ser, como homem. Então há uma responsabilidade enorme em nós como seres, como pessoas, como seres racionais, inteligentes. Eu sempre digo que servir a Deus é uma questão de inteligência. Que Deus nos abençoe e que em seu Espírito Ele nos ensine a viver em Espírito. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que a graça e a paz do nosso Senhor, que as consolações do Espírito Santo, que o amor de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, curando, libertando, restaurando, provendo, consolando, confortando, consertando, confirmando. Amém? Que Deus te abençoe